Então, pessoal, a aula de hoje é sobre alimentação da criança e adolescente, né? Para facilitar a organização da aula, eu dividi a parte inicial por faixas etárias e depois a gente vai discutir as outras particularidades da aula, né? Então, os transtornos de alimentação, as suplementações e tudo mais, ok? Então, os primeiros 1.000 dias, né? Que a gente está falando aqui primeiro, a abordagem maior vai ser dos 2 anos pós-natais, né? Lembrando que 1.000 dias envolve o período de toda a gestação, mais os 2 primeiros anos de vida, são de suma importância para o desenvolvimento humano e a nutrição é uma parte muito importante, né, desse desenvolvimento. Para isso, a gente precisa de uma dieta equilibrada da mãe na gravidez, aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses, né, para melhor desempenho intelectual, a gente falou disso já na aula passada, a introdução correta de alimentos, que a gente tem que lembrar que se é feito de maneira adequada, e é isso que eu vou abordar nessa aula de hoje, a gente está falando na redução do risco de desenvolver obesidade e outras doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, na vida adulta, né? Então, essa importância da nutrição adequada, principalmente aí no primeiro ano de vida, a gente tem que lembrar que o bebê vai triplicar o peso de nascimento. E até os 2 anos é que tem a formação dos hábitos alimentares que vão acompanhar esse indivíduo por toda a vida, né? Então, a transição, como que ela é feita ao longo da vida, né? Então, a gente já viu parte disso. Nasceu aleitamento materno exclusivo por 6 meses. Nesses 6 primeiros meses, quem dita o ritmo da mamada é o bebê e ele já aprende a autorregular a fome e a saciedade. A partir de 6 meses, o desenvolvimento motor do bebê ele começa a dar sinais que a gente fala de prontidão. Ele fica mais atento, controla a cabeça, ele já senta, ele perde o reflexo de produção da língua, ele explora o ambiente, ou seja, ele passa a ter interesse pela comida, tá? E começa vagarosamente aí treinando a pega, para depois, em torno do 9º mês, estar treinando a pinça. Isso tudo o bebê aprende imitando. Então, a gente vai ter nessa fase o quê? Aleitamento materno e início da alimentação complementar. O que eu gosto muito de falar com as famílias? Que a introdução dos alimentos, ela não tem o intuito de estar alimentando plenamente o bebê. Ela tem o intuito de introduzir. Uma introdução bem feita, aí sim vai conduzir para uma alimentação saudável na vida futura, né? Não só na infância, mas também na vida adulta. A partir de 1 ano, a criança já está muito mais ativa, começa a ter a questão da marcha, tem maiores habilidades motoras para autoalimentação. Então, aqui ela já vai ter o quê? Aleitamento mais a alimentação da família. Repara até que a ordem trocou. A alimentação da família passa a ficar em primeiro plano e o aleitamento vai sendo mantido aí em segundo plano. Ao contrário de 6 meses a 1 ano, que o aleitamento vem em primeiro lugar, tá? E a partir dos 2 anos já tem uma alimentação da família plena, aqui basicamente sem restrições, né, a partir dos 2 anos, e o aleitamento ele pode ser mantido se for nutritivo, né? Quem toma essa decisão sempre, lembra da última aula, é a mãe e o bebê, né? O momento de mãe é marcado por essas duas pessoas. E a criança, a partir de 2 anos, começa a ter um desenvolvimento neurológico, ele começa a se entender como indivíduo, então ele começa a usar o não, ele já esboça escolhas, é, tem maior interação à mesa, né, com a família, com os amigos, na hora da refeição, e já também uma dentição mais completa, que mostra uma maior complexidade, uma possibilidade, né, de maior complexidade dos alimentos. Então, os 10 passos para uma alimentação saudável foram escritos aqui pela Organização Mundial de Saúde e pela SBP, tá? Então, a SBP endossa tudo isso e eu vou ler de uma forma mais dinâmica para ficar mais fácil. Então, é leite materno exclusivo por 6 meses e a partir de 6 meses, introdução lenta e gradual dos alimentos. Lembrando que o leite materno vai ser mantido por 2 anos ou mais, né? É o tempo mínimo. Após os 6 meses, então, a gente começa com os alimentos complementares, lembrando os 5 grupos cereais e tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes, 3 vezes ao dia. A alimentação deve ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando, perdão, a vontade da criança. Ela deve ser espessa desde o início e oferecida por colher, e depois começa com uma consistência pastosa, gradativamente aumentando até chegar à alimentação da família. Esse passo 5 eu vou mostrar
algumas particularidades dele mais adiante, a gente tem outras opções de método de oferta, tá? Mas o que a sociedade e a Organização Mundial colocam é isso. Começa com uma papa e vai aumentando a textura. Passo 6, né? Então, a lembrar de diferentes alimentos, né? Uma alimentação variada, uma alimentação colorida, estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes, evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos ou outros guloseimas nos primeiros anos de vida, usar sal com moderação, cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos, garantir o armazenamento e a conservação adequados, estimular a criança doente, convalescente a se alimentar, oferecendo alimentação habitual e seus alimentos preferidos e respeitando a aceitação. Então, como a gente já falou várias vezes, né? Primeiro 6 meses é somente o leite humano, porque é nele que vai ter os nutrientes que a criança necessita. É aqui que a gente tem que lembrar que o leite materno ele representa um alimento essencial para o lactente até os 6 meses de vida, como alimento exclusivo. A partir de então, ele vai ser complementado por outras fontes nutricionais por pelo menos 2 anos. Não tem a disponibilidade de usar o leite humano, a gente vai usar as fórmulas infantis. Como gera, às vezes, muita dúvida o que é o que, a gente vai falar um pouquinho do que é fórmula, o que é composto lácteo, o que é leite em pó. Então, a gente tem a fórmula de partida, que é indicada de 0 a 6 meses, a fórmula de segmento, 6 meses a 1 ano, e a fórmula de crescimento, que é de 1 a 3 anos. Essas três fórmulas, eles são, então, alimentos lácteos artificiais, indicados para os primeiros 3 anos de vida, né, com as faixas etárias descritas, e eles têm que satisfazer os requerimentos nutricionais mínimos obrigatórios para cada faixa etária. Então, uma fórmula, por exemplo, de 0 a 6 meses, aí ela vai ter a fórmula padrão, a fórmula prêmio, né? Mas mesmo a padrão, ela tem que adequar às necessidades de um bebê de 0 a 6 meses, tá? Então, quem regula as fórmulas é a Anvisa, tem um rigor alto para isso. O composto lácteo, o leite em pó já são regulados pelo MAPA, que é o Ministério de Agricultura, tá? Então, o composto lácteo, ele é resultante de uma mistura de leite de vaca com outros ingredientes, que podem ser lácteos ou não lácteos. Então, ele vai possuir, por exemplo, açúcar, vai ter aditivos alimentares, pode ter fortificado com vitaminas, etc., tá? E pode ser enriquecido com coisas nem sempre saudáveis. Então, tem composto lácteo que é legal e tem composto lácteo que é horrível. Então, não tem como colocar tudo no mesmo balaio. Tem que ler a composição, tá? E o leite em pó, não. O leite em pó, ele é um leite de vaca desidratado. Então, ele só pode conter compostos próprios do leite, tá ok? Então, com 6 meses, né, vamos começar uma introdução. Por que é esse período? Quem que estabeleceu isso, né? Então, nos estudos a gente foi vendo que aos 6 meses o intestino já está mais maduro e também a criança já tem as aquisições motoras e cognitivas para pegar o alimento, para mastigar, para engolir. Então, isso aqui é o que a gente fala que tem que ter também os sinais de prontidão. Então, quando que a gente introduz o alimento? 6 meses, mais sinais de prontidão. E é fundamental atender às necessidades nutricionais do lactente. A introdução, ela tem que ser lenta, ela tem que ser gradual, ela é feita bem devagar. Por quê? Porque depende da aceitação da criança e o aumento do número de refeições também é feito de forma gradual, tá? Então pode demorar, inclusive, mais de um mês para essa introdução acontecer. Vamos lembrar sempre, quem dita o ritmo é o bebê. Então a gente não precisa forçar nada, tá? É muito importante ser feito de forma correta, porque aqui a gente está falando da construção do paladar da criança. A gente tem que estimular o consumo de alimentos saudáveis, os hábitos saudáveis para fazer diferença ao longo da vida. Então, é uma etapa crítica, sim, porque se eu não fizer de maneira correta, pode levar e conduzir a uma má nutrição, pode conduzir a enfermidades, né? E aí a gente vai começar com pouca quantidade, como eu disse, às vezes 2 a 3 colheres só de comida, e isso vai progressivamente aumentando. Não existe nenhum alimento que é o perfeito ou que precisa ser o primeiro. Tem gente que começa com fruta, tem gente que já começa com a papa principal. Não tem obrigatoriedade de ser um em detrimento do outro, tá? O que não podemos fazer é oferecer uma papinha batida e misturada. Ou seja, antigamente, né, o povo batia feijão com arroz, com beterraba,
com cenoura e, sei lá, couve. Batia isso tudo no liquidificador e dava para a criança bater. Hoje, a gente já sabe que isso não é legal. Por quê? Porque ali não tem nenhuma informação sensorial, né? Não tem textura na língua e não tem textura também na mão, caso a criança vá pegar. E pior ainda, ela não consegue reconhecer os sabores. Então, quando ela come uma mistureba, ela não consegue saber qual que é o gosto da beterraba, qual que é o gosto do feijão, qual que é o gosto do macarrão e por aí vai, tá? Então, quando a gente for oferecer um alimento de cada grupo, então tem que ter uma proteína, um grupo de cereais ou tubérculos, que representa aqui os carboidratos, uma leguminosa, que por exemplo é o feijão, os legumes, que são os vegetais que não são folhas, as verduras vegetais que são folhas, e as frutas. Então, aqui tem os grupos alimentares, que eu acabei de descrever, e um exemplo de um prato completinho, só não consta aí a fruta, que eu deixei até de amarelinho. Então, tem grão tubérculo, tem leguminosa, tem hortaliça, né? Coloridas, as verdes também, e as proteínas. Método de oferta. Então, eu não sei se vocês separaram nesse prato anterior que tinham coisas empapadas, tinham coisas em pedaço. Por que disso? Porque a gente tem vários métodos para ofertar um alimento para o bebê. O método tradicional, que é o mais conhecido, que é o método do aviãozinho, popularmente chamado, né? A gente vê aí no fundo esse bebê sendo alimentado com a colherzinha. Então é isso. É o pai ou a mãe, né? O familiar ou adulto que alimenta a criança com uma colher. A criança, então, não interage muito com ele. Isso tem de vantagem o maior controle dos pais da quantidade e no ritmo da alimentação, porque se você tira o alimento do pratinho, põe na boca e não tem desperdício, você sabe exatamente quanto que a criança comeu. Outra vantagem só é do desperdício, que eu acabei de falar, e a apresentação dos alimentos que respeitam os sinais de maturidade do bebê. Por quê? Porque ele começa com a papa amassada e ele vai progredindo a textura, igual a gente tinha falado lá naquela recomendação da OMS e da SPP. Então, se eu for fazendo essa progressão gradual, a gente vai acompanhando o desenvolvimento oral e o desenvolvimento psicomotor. Desafios. Exige maior dedicação no preparo do cardápio, que ele tem que ser direcionado para a criança. Ele não tem como ser um cardápio igual da família. Então, a família vai preparar um arroz, que vai ser separado, que ele tem que ser sem tempero, ele tem que ser amassado, tá? Isso também dificulta o reconhecimento do sinal de saciedade. Você vai dando para ela na colherzinha, vai dando a colherzinha, vai dando a colherzinha. Se os pais não estiverem atentos, eles podem hiperalimentar aquela criança. E o último desafio aqui, que é a pouca interação da criança com a comida. Então, ela gera um menor interesse pela comida, algumas vezes, né? Esse é um exemplo de prato, né, do método tradicional. Todo amassadinho, você vê que ele não é batido, hora nenhuma, ele é só amassado e oferecido no início. Lembra que depois a gente vai crescendo em texturas, tá? Então, olha como que ele começa aos 6 meses, aos 8 ele já tem pedacinhos, aos 12 meses são pedaços maiores, menos picados, e até chegar no prato de adulto. Outra comparação importante é que a gente começa oferecendo para a criança num tamanho de prato como se fosse o prato de sobremesa, só depois para chegar no tamanho do prato adulto. Por quê? Porque criança tem um estômago menor, uma demanda energética final menor, mesmo que tenha um gasto acelerado, um metabolismo acelerado, não come o mesmo tanto que a gente, tá? Outro método de oferta é o BLW. Ele tem como vantagem a maior, o BLW vem então do inglês, eu nem expliquei para vocês, desculpa, Baby Led Weaning, que a tradução literal seria o desmame guiado pelo bebê. Como que é esse método? O método baseia igual essa foto aí do fundo, oferecer pedaços para o bebê desde o início. Hora nenhuma ele vai receber papo, ele só vai receber alimentos em pedaços, tá? Então ele gera maior autonomia e interesse durante as refeições. O bebê não precisa, aliás, a família não precisa preparar alimento exclusivo para o bebê, porque pode ser a mesma refeição da família, só separada para ele em termos de tempero. Não tem interferência no controle da saciedade, porque o bebê que regula, ele parou de comer, ele parou de comer, né? E aumenta o compartilhamento das refeições em família, então permite que a mãe esteja comendo, o pai comendo, por exemplo, enquanto o bebê também se alimenta. Então, encoraja esses padrões de alimentação saudável.
desafio. Sujeira e bagunça, então eu brinco, são 2 metros de área de sujeira em torno da cadeirinha, né? Pode levar a problemas nutricionais, porque se a criança se alimenta sozinha e o adulto não interfere, ela pode escolher comer só batata e ficar ali só na batata, porque ela não vai querer comer o restante, né? Tem maior dificuldade para qualquer bebê ou criança que tem algum atraso de desenvolvimento, tá? Isso passa a ser um problema a mais. Perde-se a referência do real consumo dos alimentos, como muito dos alimentos, uma grande parte vai para o chão, vai para a roupa, vai para a cara, vai para a mesa. É uma zona de bagunça, isso é mesmo. Então, o que tanto que essa criança comeu? Ou será que foi tudo para o chão e ela só brincou com o alimento, né? Outro desafio é porque os pais buscam informações na internet sobre o BLW, que é um método relativamente recente, e são informações de baixa confiabilidade, nem sempre, né? Mas muitas vezes de baixa confiabilidade. Então, tem muitas informações discrepantes sobre o método na internet. O pratinho, como que seria, então? Desde o princípio, em pedaços. Então, coisas que eu não consigo dar em pedaços, por exemplo, um arroz, você vai lá e faz aquilo dali, que é um bolinho. A criança que ainda não faz pinça, que é com 6 meses, então os pedaços têm que ser grandes e compridos para ele pegar com a mão inteira, porque ele ainda não faz o movimento de pinça, que aí sim se cortaria em tamanhos menores, tá? Outro método que derivou do BLW é o Bliss. Então, ele seria o Baby Letting Introduction to Solids. Então, o Bliss, ele é um método que ele veio para adaptar. Ele pegou as mesmas características de oferecer pedaços e ele adequou ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança e ele adequou também às fontes. E ele tem um rigor muito maior com o tipo de alimento usado. Então, ele prega que tem que ter sempre alimento rico em ferro, podem ter algumas papas, então os pais podem também auxiliar de vez em quando, e ele orienta como que a gente faz, por exemplo, com os grãos, com vários tipos de alimentos, tem que ter molho, alguns alimentos às vezes, né, vão ficar de molhos, tem que ter frutas ricas, então ele foca muito em ferro, vitamina C junto das refeições, e as vantagens, então, são as mesmas do BLW, é, com algumas adicionais, que seria a parte de garantir a boa oferta de nutrientes e reduz o risco de falhas de crescimento por baixa ingestão calórica. Os desafios, basicamente os mesmos do BLW. Aqui só reduz o desafio da seletividade da criança, né? Então, como os pais vão garantir no Bliss grupamentos alimentares diversos, diminuiria esse problema. O pratinho do Bliss, então, olha, tem um arroz meio de papa, que ele comeria com a colher, e o resto em pedaços, focando sempre na proteína, no ferro, né? E na fruta que vem junto da refeição, tá? Então tem ali a vitamina C. O outro método, o último método, assim, né, que tem se usado muito, eu particularmente é o que eu mais gosto, é o método participativo. Então, ele também é uma flexibilização do método BLW, porém com maior segurança dos pais. O que o método participativo garante? Respeito à adaptação e individualidade da criança. Então, vai ter uma autonomia, vai ter o interesse dela pela comida, mas vai ter também a, o controle dos pais. Então, como que é o método participativo? É papa mais pedaços. Ele soma os dois, entendeu? Então, ele é muito bom para criança que frequenta creche, porque ela consegue se alimentar, mas a professora que está supervisionando também dá um pouco e garante que ele coma todos os grupos alimentares. De desafio seria dos pais deixarem de impor preferências alimentares, né? Aprenderem que não tem que insistir para a criança comer, o que ela vai comer é o que está ali, mas não precisa de briga, não precisa de insistência. Existe também aqui uma preocupação dos pais com a limpeza, porque como ele é participativo, a criança vai encostar, ela vai encostar a mão na papa, ela vai encostar a mão no alimento sólido ali que está partidinho. Então, vai fazer bagunça também, tá? E aqui outro desafio, mas que eu acho que é um desafio positivo, é os pais se entenderem como mediadores do alimento e da alimentação, e não como controladores. Quem controla é a própria criança. Então, é um método que eu gosto muito. Olha aqui. Então, aqui a gente já tem os pedaços,
e a papa mais papinha mesmo. Então, a gente olha só todos os grupos alimentares sendo contemplados. Coisa mais linda. Eu tenho a proteína, eu tenho o carboidrato, eu tenho o legume, a leguminosa, né? E a verdura. Então, a partir de um aninho, a gente já viu que teve essa progressão aí alimentar, com 6 meses, começou a introdução aqui, a gente já tem o quê? Refeição similar à consumida pela família, ainda mantendo ressalvas no sal e no açúcar. Então, o açúcar é proibido nos 2 primeiros anos de vida e o sal é proibido no primeiro ano e não recomendado do primeiro para o segundo. Que diferença que é ele ser não recomendado? Eu já começo a ter, por exemplo, no meu lanche, um pão com manteiga. Mas o pão tem sal, não tem? Tem. Mas aí a comida de casa a gente deixa sem. Aí eu faço um biscoito caseiro, um bolo. Então, a criança vai se inserindo no meio do sal de forma pequena e gradativa, tá? A criança já pode aqui ter os lanches, então. Então, igual eu te falei, o pão com manteiga, o biscoitinho caseiro, a geleia caseira, sem açúcar. Muito cuidado com os industrializados. Ah, as prateleiras, né, de supermercado e as propagandas bombardeiam as famílias com propostas de coisas supostamente boas que nem sempre serão. É muito importante que a criança, que o bebê, né, se alimente de forma calma, num ambiente calmo, de forma tranquila, que seja um ambiente emocionalmente neutro. O que isso quer dizer? Vai ser um momento de refeição em que está ali um pai, uma mãe ou qualquer familiar que seja, né, qualquer composição familiar que seja, agradável. Então não vai ter briga, não vai ter discussão, não vai ter tapa na mesa de come isso logo, não vai ter chantagem, não vai ter propostas de termina com isso para fazer aquilo. Então, isso tudo que a gente está falando é construção de hábitos saudáveis para favorecer uma melhor aceitação e construção alimentar futura. O que não é recomendado oferecer? Mel, tá? Principalmente aqui no primeiro ano de vida, por causa do botulismo. Leite de vaca também, principalmente no primeiro ano de vida, idealmente a gente mantém sem os 2 primeiros, né? A gente não recomenda refogar e fritar os alimentos, tá? O consumo de alimentos industrializados pré-prontos, então aí vai ter refrigerante, café, chá embutidos, não são recomendados. Lembrando que café e chá tem outra particularidade aqui, que é a da cafeína, tá? Não é qualquer chá, chazinho caseiro, aquele que você compra a própria erva, eventualmente pode ser usado como um suco natural, tá? Agora, os industrializados e os ricos em cafeínas, como o chamate, por exemplo, têm total contraindicação nessa faixa etária, tá? Açúcar e sal, já falei, então, açúcar é proibido nos 2 primeiros anos de vida e o sal no primeiro ano. Corantes a gente não usa, porque tem questão aí alergênica, né, e também nutricional. A gente não faz trocas também que não são desejadas, como, por exemplo, parar de dar água para beber para poder dar água de coco. Isso não é interessante, nutricionalmente falando, né? Água de coco ele pode usar eventualmente como uma complementação, mas não como substituto. E as mucilagens não são nada indicadas, tá? Mucilagens, então, são produtos à base de cereais, usados para complementar a alimentação de crianças, e ele só pode ser usado a partir de 2 anos, porque ele tem açúcar em sua composição, tá? Mesmo a partir de 2 anos, vocês fazendo um gancho aqui, né? Não está na faixa etária que a gente está trabalhando, mas as mucilagens são cereais, são compostos de cereais que não têm um valor nutritivo tão interessante. Apesar de ter a coisinha boa ali do multigrãos, ele também tem um excesso de açúcar, tem um excesso de produtos químicos, tá? É um ultraprocessado que a gente não entra nessa recomendação de achar que ele é legal, não, tá ok? Não podemos também, ou não devemos nunca orientar, né, que as famílias façam a substituição de alguma refeição por leite. Então, a criança não quis comer por alguma razão, ela tem que retornar para a refeição e não ficar tomando leite no lugar do almoço ou do jantar. Então, leite é leite, vai ser mantido, mas a gente não pode usar como substituição, ok? O que que pode oferecer e muita gente acha que não pode? Então, o glúten pode, desde o início, tá? Então, o macarrão, não tem problema. Algum produto feito com farinha, não tem problema.
tá? Inclusive, é muito legal a gente aproveitar uma coisa que a criança tem, que é chamada de janela imunológica. Então, frutos do mar, todos os tipos de carne, ovo, tudo isso é interessante de ser dado aí no primeiro ano de vida, né? Para aproveitar essa janela imunológica. O óleo vegetal, não estou falando aqui nem do azeite de oliva, né? O óleo vegetal pode ser usado sim na preparação pronta, tá? Isso é bem interessante, a gente só não faz porque é a fritura que não é legal, tá? E os vegetais folhosos podem ser usados também desde o início, tá? Lembrando da especial atenção para as folhas verdes escuras, né? Que tem maior teor de ferro, cálcio, vitaminas e ainda são mais fáceis de serem refogadinhas para criança poder ter maior facilidade, porque folha realmente é mais difícil de mastigar para um bebê que não tem dente, tá ok? Então, como são as recomendações de porções, né? A gente começa com menores porções de cereais e frutas, e depois essas duas vão aumentar. O restante se mantém abaixo de um ano ou acima de um ano, tá? Então, a gente sempre tem por grupamento cereais, pães, tubérculos, as verduras e os legumes, também os dois vão ficar com três, as frutas inicialmente três, depois vão para quatro, produto lácteo, três porções, carnes e miúdos, duas, leguminosas, duas também, nos dois grupos. E os cereais, acho que eu não falei, ele começa com três, depois vai para cinco, tá? Então, como que é a montagem do prato saudável? Metade do prato são os legumes e as verduras, um quarto são os carboidratos, outro um quarto são as proteínas, divididas entre a proteína animal e a vegetal. E pode ser usado a fruta como um complemento aqui. Lembrando que não é obrigatório ter fruta de sobremesa, e, inclusive hoje em dia a gente não recomenda que tenha fruta na rotina das crianças, tá? Eventualmente não é problema nenhum, é um alimento saudável. Mas por que que a gente fala para não ter fruta todos os dias? Porque aquele bebê que acostuma, toda vez que ele come um alimento salgado, vem uma fruta, um salgado vem uma fruta, ele entende que o quê? Se tem o sal, tem o doce, se tem o sal, tem o doce, tá? Só por isso. E aí, de novo, a composição, vocês vão ver que aqui a textura segue toda a ordem do método tradicional, então é para ir aumentando a textura progressivamente. Mas por que que eu coloquei essa tabela? Que precisa entender em quantidade. O bebê começa comendo de 2 a 3 colheres de sopa, depois ele vai começar a comer 2 terços de uma xícara, 3 quartos de xícara, até chegar em uma xícara inteira. O máximo que ele vai comer é em torno de 250 ml, tá? Cuidado muito importante, independente do método de oferta, o que que a gente tem que estar sempre atento e orientar as famílias, principalmente, a saber reconhecer o engasgo e conduzir ele, caso ocorra, tá? Por quê? Porque o engasgo, ele é uma obstrução de via aérea, seja essa obstrução parcial ou total. E se ele é uma obstrução de via aérea, ele vai me gerar repercussões, né? Porque aquela traqueia não vai conseguir passar o ar de maneira devida, eu vou ter uma desoxigenação de tecidos. Então, eu vou ter repercussão. O bebê que não respira, em segundos vai começar a ficar roxo, ele começa a ficar molinho, ele vai fazendo hipóxia, né? Pode ficar torporoso, pode chegar inclusive até uma parada cardiorrespiratória. E o engasgo tem que ser falado por vocês, profissionais de saúde, muito antes até da introdução alimentar. A gente só reforça ele na introdução alimentar. Por quê? O principal causador de engasgo é o leite. Não é nem aqui. Aqui o menino já está tendo o quê? Sinais de prontidão, está mais preparado, ele já sabe engolir. Então a gente sempre tem que reforçar os cuidados com o engasgo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como que a gente se engasga. Por que que ele está aqui? Porque o bebê, quando começa a comer, ele tem um reflexo. E esse reflexo chama gag, tá? E aí, nesse reflexo, quando o alimento está em tamanho um pouquinho maior e ele chega perto ali da orofaringe, na região posterior da língua, a criança projeta o alimento de novo para frente da boca, para frente da língua, faz uma careta e parece que vai vomitar. Ela faz um meio que... Só que ela não tosse, ela não teve obstrução de via aérea. É um reflexo. E esse reflexo é um reflexo, inclusive, de proteção de via aérea, tá? Super normal. À medida que a criança vai crescendo e alimentando com novos alimentos, ele vai reduzindo. Então, o GAG de 6 meses é maior do que, por exemplo, de 9. A partir do 9º mês, ele vai diminuindo drasticamente. Agora, se a criança for fazendo GAG, que é um alimento, por exemplo, que está ali no céu da boca,
não obstruiu a via aérea, mas está incomodando e fazendo um gag atrás do outro. Ficou mais de 15 segundos fazendo esse gag, como se fosse vomitar e não vomita, fazendo careta o tempo inteiro. Aí a gente vai conduzir como se fosse a manobra de desengasgo. Para quê? Para tentar projetar esse alimento para fora da boca, que é o que a manobra de desengasgo busca, tirar o alimento da via aérea, da via oral, tá? Se tiver em oral, né? Então, primeira coisa, orientar a família a tentar manter-se calma, né? O adulto vai apoiar o bebê de bruços no braço e com a mão dominante vai dar tapas, tá? Usando a região do carpo, tá? Então, essa é a parte mais gordinha da mão. Lembrando que na hora de segurar a criança, a cabeça tem que estar mais baixa que o resto do corpo, tá? Mais baixa que o tronco. Esses golpes firmes nas costas, eles vão ser batidos durante 5 vezes na região interescapular, tá? Tem que ter força para tentar tirar aquele alimento, mas não pode ter força demais para quebrar essas costelinhas, tá? Bateu 5 vezes, vira o bebê de barriga para cima e aperta 5 vezes a região do externo, tá? Como se fosse mesmo a compressão cardíaca, tá? Aliás, é a compressão cardíaca, a técnica dos 2 dedos. Então, usando 2 dedos, aperta, vira de barriga para cima de novo. O alimento está visível, está muito fácil de tirar, tira. Não tá, bate de novo ali nas costas e vai fazendo isso. Realizou 3 tentativas de tirar o alimento e ele ainda não saiu, né? Você já bateu 5 vezes nas costas, fez 5 compressões cardíacas, bateu 5 vezes nas costas, 5 compressões cardíacas, e mais 5 tapas nas costas com 5 compressões cardíacas. Esse é o tempo máximo que a gente tenta sozinho ajudar uma criança, tá? Passado desse tempo, o SAMU tem que ser acionado. Lembrando que o SAMU é 192, mas pode ligar para qualquer número, polícia ou bombeiros também vão ajudar essa família. Importantíssimo que eles saibam fazer a manobra e pedir ajuda, tá? Essa parte já agora terminou, podem aí respirar fundo, que daqui a pouquinho vem a próxima aí para vocês.